Reportagem que nós demos no Balanço Geral sobre o acidente de carro que causou a morte de uma mulher e a neta dela, de apenas 4 anos. No dia 12 de outubro, as duas estavam na porta de casa quando foram atingidas. A família das vítimas, claro, está indignada. O motivo? O motorista do carro está em liberdade. A Paola Viana vai contar pra gente a história. Que o motorista esteja solto. Ele atropelou e matou 2 pessoas, Nair Santana e a neta, Betina, de apenas 4 anos. 20 dias depois do acidente, a mãe da vítima busca forças para enfrentar tanto sofrimento. Ela deixou a filha com a avó para ir trabalhar quando aconteceu a tragédia. Elas brincaram o dia todo num parquinho do bairro e estavam lá na frente, brincando, na frente de casa, no portão, brincando até dar o horário de eu chegar do trabalho para buscar elas. A avó estava com elas, estavam as duas no mesmo lugar. E quando eles viram o carro desgovernado, uma tia gritou e a Bela correu e a Betina continuou sentada. A dona Nay correu para salvar ela, mas não deu tempo. Quando ela abaixou para salvar, o carro atingiu elas. A menina Betina foi levada para o pronto-socorro, mas morreu em pouco tempo. Já a avó dela morreu na hora. O atropelamento foi no dia 12 de outubro, nesta avenida de Guarujá. Este é o carro do motorista Bruno Lopes, de 29 anos, que, segundo a investigação, estava alcoolizado na hora do acidente. Ele foi preso e depois solto na última sexta-feira. O pessoal mata 2 pessoas e a justiça solta um homem assim. Deixa isso impune, na verdade, está sendo, né? Neste caso, o Ministério Público deveria ter feito a denúncia no prazo de 10 dias depois do acidente. Mas, segundo o advogado de acusação, o promotor alegou que não tinha provas suficientes para incriminar o motorista. O advogado de acusação contesta e diz ainda a quantidade de provas que tem contra o motorista Bruno. Nós temos exame de bafômetro, nós temos câmera de vigilância, nós temos provas testemunhais. Então, estão um farto de provas. Nós temos provas materiais em relação que ele estava ingerindo bebida alcoólica, tem um copo, tem garrafas de bebida dentro do carro que foram recolhidas. Então, tudo isso são provas suficientes para embasar uma condenação. Eu espero justiça, que ele seja condenado pela maior pena possível. O advogado espera que o motorista responda por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A linha de acusação é que ele responda o processo por homicídio doloso, ou seja, dolo eventual, aquele que ele assume o risco pelo fato de ele ter dirigido embriagado e ter matado essas 2 pessoas. Sabe o que me parece? Parece que quando esse homem teve o alvará de soltura, ele também teve a autorização para continuar matando. Porque se não tem, se faltam provas para o Ministério Público, tem o teste do bafômetro, tem a identificação visual desse homem que teria bebido, tem copo dentro do carro, tá aqui, nesse laudo aqui, tá aqui, nesse laudo. Não, isso aqui não, isso aqui olha lá, ó. Indefiro por hora, habitação apreendida, somente cabível após a instauração da ação penal. Então é o seguinte, é autorização para continuar matando pessoas no trânsito, como ele matou a Betina, como matou a avó dela. É uma coisa tão impressionante que acontece no Brasil, é uma coisa tão complicada, a lei que não é clara, ou que não tem uma interpretação clara sobre os acidentes que acontecem. Acidente é uma coisa. Aí o cara assumiu o risco quando bebeu. Ah, mas o William não tem prova. Como que não tem prova se está lá dizendo que tem o teste do bafômetro? Que sociedade que vai melhorar quando nós perdemos uma criança e a avó dela para um homem
que tinha bebido e assumiu o volante de um carro e matou as duas. Qual é a sociedade que vai melhorar? De um lado, a indignação. Perderam a filha, a mãe perdeu a filha, perdeu a mãe dela, a família foi destruída. De outro, o cara vai passeando com o carro dele, depois de ter matado duas pessoas. Que sociedade que vai melhorar se a gente não punir quem comete crimes? Ah, mas isso não foi crime, foi um acidente. Acidente aonde? Se o cara bebeu e depois pegou o volante de um carro. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público, mas para variar não houve resposta. Defendo aqui o Ministério Público, acho que é o defensor da sociedade, mas neste caso é lamentável que a promotoria pública não tenha agido em favor da sociedade.